Antes de eu falar para vocês, mostrar como que se faz um dashboard, você deve estar perguntando, Piton, mas não é só abrir o Power BI e criar o dashboard? Cara, não, tá? O erro número um de todo cara, toda a cara, né, que quer trabalhar com BI ou que quer... E não é nem consultor ou analista de BI, até mesmo o próprio cara de negócio ou... Enfim, vocês entenderam, né? Criar dashboards não é sobre abrir uma ferramenta e sair criando. Criar dashboards não é sobre auxiliar alguém a tomar uma decisão importante baseada em dados. Tá? Entendem isso? Criar dashboards não é ferramenta. Ferramenta é a furadeira. Se eu preciso fazer um buraco na parede, o buraco na parede é o que eu preciso. A ferramenta, a furadeira, é só a ferramenta. Entende? Ou seja, o Power BI, o MicroStrategy, Tableau, ClickView, Oracle, Pentaho, não importa. Eles são a ferramenta que dão suporte à tomada de decisão. Certo aqui? Então, o erro número 1 é as pessoas acreditar que criar dashboards é simplesmente abrir a ferramenta e sair criando. Tá? Então, não importa se você vai fazer isso no Power BI, se você vai fazer isso no Excel, se você vai fazer isso numa garrafa PET, não importa, no papel de pão. A nossa missão como especialistas em BI, tá, vamos dizer assim, como especialistas em análise de dados, nesse mundo geral aí de análise de dados, é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões usando os dados. E ponto. Ah, eu tenho cientista de dados, e tem um analista. Ah, não, agora o futuro é ser o data science, não sei das quantas. Cara, é só hype. Só hype. Eu tô na indústria já não faz pouco tempo. Tô vários anos nessa indústria e sempre troco o nome. E eu sou um estudioso dessa indústria. E desde 1980 se troca o nome das coisas e o cara continua o mesmo. Então, no momento que vocês pararem de ser fanboy de ferramenta Y ou hype X, vocês vão entender que vocês têm trabalho pro resto da vida, certo? E pro resto da vida ganhando bem, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com análise de dados, a gente está trabalhando com o que é de mais importante hoje no mundo na geração da informação. São os dados, ok? É isso que a gente faz. E é isso que você tem que entender. Se você entender isso aí, eu garanto para você, eu garanto, que você vai dar um salto enorme na sua carreira. Enorme. Não tem, não tem erro se você conseguir entender os conceitos que está por trás disso. E não ficar o fanboy de uma ferramenta X ou outra. Certo? O que emprega você é saber dar suporte à tomada de decisão orientada a dados, e não importa qual ferramenta. A ferramenta ajuda? É lógico que ajuda. Né? Cada ferramenta vai implementar de uma velocidade, mas, cara, se a gente for discutir aqui as ferramentas de mercado, as ferramentas, vamos chamar aí as top de linha, né, as principais, cara, elas fazem quase tudo a mesma coisa. Uma é melhor numa coisa, a outra é melhor na outra coisa, e, cara, no fim, é guerra de fornecedor, e não, a guerra não é tua, a guerra é dos fornecedores de ferramenta. A tua função, o teu objetivo é ser especialista em BI, ser especialista em análise de dados. E se tiver que usar o Power BI para isso, ótimo. Entende isso? Ok aqui? Então, esse é o principal erro que as pessoas cometem, é pegar achar que eu vou construir um dashboard para o meu usuário de negócio, eu vou construir um dashboard para mim, para minha empresa, enfim, ou para o meu cliente, e eu abro a ferramenta e saio fazendo. Isso é completamente errado, completamente errado. Se você faz isso hoje, você está fazendo errado. Desculpa te formar isso aí, né? Aquele meme, o cara do Quero Café, né? Desculpa. Tá? Mas tá errado, cara. Tá? Ok, Piton. Então, qual é o jeito certo? O meu jeito, tá? O meu método, vamos dizer assim, a forma que eu venho aplicando nos meus negócios, nos meus clientes, quando eu era consultor, que trabalhava para os outros também, não muda. E foi isso que me fez diferenciar dos outros consultores, dos outros analistas, porque eles focavam só na porcaria da ferramenta. Aí na hora de resolver o problema do cliente, o cara não conseguia. Por quê? Porque não sabia pelo menos o básico. E que básico é esse?
é o jeito certo que eu trouxe aqui para vocês, aqui com essa ideia do jeito certo. Então, primeiro, tá? Você precisa entender o processo de BI, o processo de suporte à tomada de decisão. Você precisa também entender o negócio no qual você está criando os dashboards. Como assim o negócio? Cara, se você for fazer um dashboard para fluxo de caixa, gestão financeira, RH, vendas, cara, você tem que entender um mínimo sobre aquele negócio, certo? E cara, e na consultoria, quando eu era consultor e tinha contato com outros consultores no dia a dia, os caras travavam porque eles não conseguiam trocar duas palavras com o gestor, com o diretor, porque os caras só sabiam falar da ferramenta, não sabiam falar, o cara não sabia o que era ROI, o cara não sabia o que era análise vertical, análise horizontal, coisas básicas, entende? Então vocês têm que entender que quem é da TI aqui, tá comigo aqui, quem é da TI, ok, você é da TI, mas se você quer ser o cara de BI, você tem que ser um cara híbrido. Você tem que saber um pouco de negócio e um pouco de TI. E TI, quando eu falo, é a parte técnica, tá? Então, primeira coisa, tem que entender o processo de BI e tem que entender o negócio o qual você está criando os dashboards, ok? Não adianta você ser pica no Power BI, no Tableau, na tabuada do 9, tá? Se você não souber, tá? Se você não sabe dar inteligência pro negócio, ok? Presta bem atenção aqui, isso aqui é forte. Não adianta você ser pica em todas essas porra de ferramenta aí, se você não sabe dar inteligência pro negócio, certo? Você não precisa ser um cara de negócio. Isso é muito importante que você entenda. Você não precisa ser um cara de negócio. Você precisa ser um cara especialista em dar inteligência pro negócio do cara. Tá claro isso aqui? Pitou, mas a maioria eu vim da TI, eu vim disso, eu vim daquilo, e é normal isso, né? Pessoas vêm da TI, ou vêm da administração, ou vêm da contabilidade, mas que tem uma linha ali mais voltada para tecnologia, vamos dizer assim, ok? Mas se você, por exemplo, um analista de sistemas, alguma coisa desse desenvolvedor, enfim, se você é da TI ou é analista de sistemas, você não precisa ser um cara de negócio, você não precisa ser, puta, eu não fiz uma faculdade de administração de empresas, gestão empresarial, então eu não vou conseguir fazer BI. Não, não é isso, não é sobre isso. Você precisa ser um especialista em dar inteligência para o negócio do cara. Tem uma grande diferença nisso, tá? E para isso, existem técnicas que se aprende, certo? Tu não precisa nascer sabendo ou ser o cara de business. Ah, eu não sou de... Tem aquele, né? Eu sou de humanas, eu não sou de humanas, eu sou de exatas. Né? Não tem negócio desse? Bullshit, isso é besteira, entendeu? Tu não precisa ser o cara de business para poder entregar inteligência para o negócio, entregar business, ok? Então, esse pedaço aqui sabe, ser business, essa técnica, ou, enfim, não ser o cara de business, a gente poderia falar num outro momento aí, só sobre isso, só sobre que tipo de gráfico eu uso em determinada questão de negócio, né? Que é outra coisa que as pessoas sempre vacilam, né? Esse gráfico aqui é bonitinho, hein? Faz uns gráficos bonitinhos. Que porra é essa, cara? Gráfico bonitinho. Não, não é assim. E sabe qual que é o problema? Se tu vai perguntar pro cliente, o vagabundo lá também não sabe. O cara lá também, eu até sei que um gráfico de curva ABC serve para ver os 80/20. Ah, legal, tu viu isso onde? Eu vi num blog uma vez na faculdade. Ah, legal, e quando que... em 1996 eu fiz faculdade e falaram isso. Cara, não é isso, entendeu? Existe pelo menos uns 14 tipos de análise, eu chamo de análise dos gráficos, né? O pessoal hoje chama de data visualization, enfim, foda-se. Existe pelo menos uns 14 tipos para cada situação, para cada resposta de negócio que tu tem que dar. Isso é business. É business misturado com BI, é business misturado com dados. Ok? Existem técnicas para isso, então sugiro você, se você tem dificuldade para saber que tipo de gráfico é para cada um, eu sugiro você dar uma pesquisada, tá? A gente tem aqui, a gente tem algum material desse. Na verdade, a gente, dentro de um programa nosso aqui, né, não vou nem entrar em detalhes aqui, mas a gente tem um módulo de
cerca de 15 aulas só falando sobre isso.